Na opulenta mansão da família Geller, o silêncio era o artigo de luxo mais caro e mais raro. Não por causa de festas ou risadas, mas pelo caos. O caos gerado por duas crianças que tinham tudo, menos o que mais precisavam. Arthur Geller, um homem que construiu um império do nada, descobriu que sua fortuna era inútil para governar o coração de seus próprios filhos. Babás, pedagogas e psicólogas, uma após a outra, fugiam da mansão como se escapassem de um incêndio. Elas não conseguiam dar conta dos gêmeos, até que uma mulher, que não veio para educar, mas para limpar, que não trazia diplomas, mas a sabedoria da vida, conseguiu o que parecia impossível. Seu nome era Lúcia, e ela não usou métodos, usou o coração. A mansão Geller era uma fortaleza de mármore, vidro e solidão. Localizada no topo de uma colina, com vista para a cidade que Arthur Geller ajudou a construir, a casa era mais um museu do que um lar. Cada objeto tinha um preço exorbitante, mas nenhum guardava uma memória feliz. Arthur, um homem de meia-idade, com o olhar perpetuamente cansado de quem carrega o mundo nos ombros, havia perdido a esposa há 3 anos em um acidente de carro. Desde então, ele se afogou no trabalho, a única arena onde ainda se sentia no controle. Seus filhos, os gêmeos Léo e Lina, de 7 anos, eram os soberanos incontestáveis daquele reino de tristeza. Eles não eram crianças más, eram crianças feridas. A ausência da mãe e a presença fantasmagórica do pai criaram um vácuo que eles preenchiam com caos. Eram mestres na arte de expulsar babás. A lista de suas proezas era lendária entre as agências de babás da cidade. Esconderam uma cobra de borracha na cama da babá francesa, cortaram os fios do notebook da psicóloga de Oxford, misturaram pimenta no café da pedagoga alemã. Cada babá demitida era uma pequena vitória, uma prova de que ninguém, absolutamente ninguém, poderia substituir a mãe que eles perderam. A cena se abre com a mais recente vítima, a senhorita Patrícia, uma jovem com um currículo impecável, correndo para fora da mansão, o cabelo tingido de azul por uma poção mágica dos gêmeos. "Eu me demito!" Ela gritava para Arthur, que acabara de chegar em seu carro de luxo. "Seus filhos não são crianças, são demônios. Nenhum dinheiro no mundo paga por isso." Arthur suspirou, o peso do mundo em seus ombros. Ele entrou em casa. O hall de entrada, antes imaculado, estava coberto de tinta e penas de travesseiro. No topo da escadaria, Léo e Lina o observavam, os rostos sem expressão, desafiadores. Não havia alegria em sua travessura, apenas um vazio profundo. "Para o quarto de vocês. Agora", disse Arthur, a voz desprovida de raiva, apenas de um cansaço infinito. No dia seguinte, a agência de empregos domésticos, a última que ainda aceitava trabalhar com a família Geller, enviou uma nova funcionária. Não uma babá, mas uma governanta, a senhora Lúcia, uma mulher negra, de seus 50 e poucos anos, com um olhar sereno que parecia já ter visto de tudo nesta vida. Ela não trazia diplomas emoldurados, apenas uma bolsa simples e mãos que contavam a história de uma vida de trabalho duro. Ela foi recebida por Arthur no escritório suntuoso. Ele mal a olhou nos olhos, absorto em seus papéis. "Seu trabalho é manter a casa em ordem, Lúcia. Apenas isso. Ignore as crianças. A nova babá chega amanhã. Tente não se assustar com o ambiente." Lúcia apenas assentiu. "Sim, senhor." Seu primeiro dia foi de observação. Enquanto limpava o mármore e polia a prata, ela observava. Observava a forma como os gêmeos se moviam pela casa, como fantasmas zangados. Observava o silêncio pesado durante as refeições, onde cada um comia em uma ponta da mesa gigantesca. Observava as fotos da falecida senhora Geller, uma mulher de sorriso radiante, cujos olhos pareciam seguir cada movimento na casa. A nova babá, uma jovem enérgica chamada Verônica, chegou no dia seguinte. Durou exatamente 6 horas. Os gêmeos a trancaram na adega climatizada.
Lúcia foi quem a encontrou, tremendo de frio e de raiva, e a ajudou a sair, oferecendo-lhe uma xícara de chá quente antes que ela fugisse como todas as outras. Naquela noite, Arthur chegou e encontrou a casa em silêncio. Lúcia estava na cozinha, terminando seu trabalho. A babá foi embora, não foi? Ele perguntou retoricamente. Sim, senhor, respondeu Lúcia. Amanhã eu ligo para a agência de novo, disse ele, derrotado. Lúcia parou o que estava fazendo e, pela primeira vez, falou sem ser perguntada. Sua voz era calma, mas firme. Com licença, Sr. Geller. O senhor não precisa de uma nova babá. Seus filhos não precisam de uma nova babá. Eles já tiveram as melhores. O que eles precisam é de outra coisa. Arthur a encarou, surpreso e um pouco irritado com a ousadia. E o que seria, Lúcia? Eles precisam de alguém que os veja, ela disse simplesmente antes de voltar ao seu trabalho. Intrigado e desesperado, Arthur tomou uma decisão inusitada. Tudo bem, Lúcia, até eu encontrar outra solução. Você fica de olho neles. Apenas evite que eles coloquem fogo na casa. Lúcia não mudou sua rotina. Ela continuou limpando, cozinhando, organizando. Mas agora ela fazia isso perto das crianças. E ela não as ignorava, ela as via. No primeiro dia, ela encontrou Lina no jardim, destruindo as rosas premiadas de sua mãe com uma tesoura de jardinagem. Qualquer outra babá teria gritado, teria tirado a tesoura. Lúcia apenas se sentou em um banco próximo. Sua mãe gostava muito dessas rosas, não é? Disse ela, sem tom de acusação. Lina parou, surpresa. Como você sabe? Eu vejo o jeito que você olha para elas. Com raiva. Às vezes, a gente sente raiva das coisas que nos lembram de quem a gente sente mais falta. Lina largou a tesoura. E pela primeira vez em muito tempo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não chorou, mas Lúcia viu a barragem prestes a romper. Mais tarde, ela encontrou Léo no quarto, jogando um videogame violento no volume máximo. Ele a ignorou. Lúcia não tentou conversar. Ela apenas começou a arrumar as roupas dele, dobrando cada peça com um cuidado que ele nunca tinha visto. Enquanto dobrava, ela começou a cantarolar. Uma canção de ninar antiga. Uma melodia simples e suave que sua avó cantava para ela. Léo abaixou o volume do jogo. Apenas um pouco. Ele continuou jogando, mas seus olhos, por um segundo, se desviaram da tela para observar aquela mulher e sua canção tranquila. Lúcia não impunha regras. Ela criava rituais. Começou a fazer um bolo de chocolate todas as tardes às 4 horas. O cheiro de bolo de chocolate faz qualquer casa parecer um lar, dizia ela. No primeiro dia, ninguém apareceu. No segundo, Léo passou pela cozinha e pegou um pedaço sem dizer nada. No terceiro, Lina se sentou à mesa da cozinha em silêncio e comeu 2 fatias. A transformação não foi um milagre. Foi um trabalho de paciência, de formiga. Lúcia falava pouco, mas ouvia muito. Ela não perguntava sobre a mãe deles. Ela falava sobre a sua própria. Contava histórias de sua infância, de como sua mãe fazia o melhor feijão tropeiro do mundo, de como seu pai a ensinou a empinar pipa. Ela compartilhava sua própria vida, suas próprias perdas, e ao fazer isso, dava permissão para que eles sentissem as deles. O clímax aconteceu em uma noite de tempestade. Um trovão forte fez a energia da mansão piscar e cair. As luzes de emergência se acenderam, lançando sombras assustadoras pelos corredores. Lúcia encontrou os 2 gêmeos abraçados no quarto de Lina, tremendo, não de medo da tempestade, mas de uma memória. Era uma noite assim, sussurrou Lina, a voz embargada. Quando a mamãe, Léo a abraçou mais forte, o rosto enterrado no ombro da irmã. Lúcia não disse, vai ficar tudo bem. Ela não mentiu. Ela se sentou no chão ao lado deles e os abraçou, envolvendo os 2 em seus braços. Pode chorar, ela sussurrou. Pode colocar para fora. A saudade é o amor que ficou e não tem problema nenhum sentir. E pela primeira vez em 3 anos, os gêmeos choraram. Um choro convulsivo, doloroso, libertador.
Um choro pela mãe que perderam, pelo pai que se tornou um estranho, por toda a dor que eles transformaram em raiva. Lúcia apenas os segurou, embalando-os suavemente, absorvendo a dor deles em silêncio, até que o choro se transformasse em soluços e os soluços em sono. Arthur chegou em casa e encontrou a cena. Lúcia sentada no chão do corredor, com seus 2 filhos dormindo em seu colo, os rostos finalmente em paz. Naquele momento, ele entendeu. Entendeu o que Lúcia quis dizer com "eles precisam ser vistos". Ele não via seus filhos há 3 anos. Via apenas o problema, o caos, o lembrete de sua perda. Ele se aproximou e, com uma delicadeza que nem ele sabia que possuía, pegou Lina no colo. Lúcia o ajudou a levar Léo. Eles os colocaram em suas camas. Quando voltaram para o corredor, Arthur olhou para Lúcia, os olhos marejados. "Como?" ele perguntou, a voz embargada. "Eu trouxe os melhores especialistas do mundo." "Como você conseguiu?" "O senhor não precisa de um especialista para consertar o coração dos seus filhos, Sr. Geller", respondeu Lúcia, a voz suave. "O senhor só precisa do pai deles. Eles não sentem falta só da mãe, sentem falta de você também." Aquela noite foi o início da cura. Arthur começou a chegar mais cedo. Começou a sentar-se à mesa da cozinha às 4 da tarde para comer bolo de chocolate. Ele não sabia como conversar. Então Lúcia o ensinou. "Pergunte sobre o dia deles. Conte sobre o seu. Conte uma história engraçada sobre a mãe deles. Deixe ela viver nas memórias de vocês." A mansão Geller começou a mudar. O silêncio frio foi substituído por conversas, por risadas ocasionais, pelo som de um videogame em volume razoável e pelo cheiro constante de bolo. Lúcia continuou sendo a governanta, mas ela se tornou o coração daquela casa. Ela não consertou a família. Ela apenas lhes deu as ferramentas e o espaço para que eles se consertassem. A felicidade não voltou para a mansão Geller da noite para o dia. Ela foi reconstruída, pedaço por pedaço, com paciência, afeto e muitas fatias de bolo de chocolate. Lúcia, a mulher que veio para limpar a poeira dos móveis, acabou limpando a poeira das almas. Ela provou que para cuidar de uma criança não é preciso um diploma na parede, mas sim a sabedoria de entender que o maior castelo, sem amor, é apenas uma prisão. E que, às vezes, a única pessoa capaz de remendar um coração partido é aquela que já aprendeu a viver com as cicatrizes do seu próprio. Essa história tocou seu coração? Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal para mais narrativas que aquecem a alma e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança. E queremos saber sua opinião. Você acredita que o afeto é a ferramenta mais poderosa na educação de uma criança? Deixe seu comentário.